pronto para o clássico Santos e Corinthians no domingo às 18h30. Marcelo Fernandes já definiu a equipe que vai atuar contra o Corinthians. Os últimos resultados desse clássico foram mais favoráveis ao Corinthians. No entanto, o Santos tenta uma vitória importante, já que conseguiu recentemente ganhar um clássico do próprio Palmeiras, né, que está numa posição melhor, aí, brigando por títulos, e pode conseguir conquistar os 3 pontos. São equipes que nesse momento vivem momentos bem parecidos, com crise dentro e fora de campo, e que estão disputando o mesmo campeonato. O Corinthians está na parte de baixo da tabela, e se perder para o Santos ultrapassa o Corinthians e joga o Corinthians numa crise ainda maior, sem contar que estamos na reta final do campeonato. Restam apenas 9 jogos, e o Corinthians chegar numa posição, né, possível, se ele perder esse próximo jogo, acaba colocando realmente a equipe em crise, porque resta muito pouco tempo para tentar reabilitar, né, para as equipes conseguirem se reabilitar e saírem dessa zona tão complicada aí do campeonato. A equipe já está pronta, já está preparada. A gente vai falar um pouco sobre essa preparação, sobre o time que vai atuar, alguns pontos importantes também que podem fazer a diferença nesse clássico, e o árbitro da partida que foi determinado pela CBF e que eu acredito que não foi uma escolha nada boa, principalmente pelos erros que ele cometeu recentemente num jogo do Santos. Essas e outras informações vocês ficam sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que vocês possam sempre estar bem informados, atualizados com notícias diárias e informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Com relação à preparação, a equipe já está pronta, ela vai atuar novamente num 3-5-2, principalmente nesse jogo fora de casa. Eu acho que o Marcelo Fernandes, em alguns jogos, ele tem que reavaliar essa formação quando ele jogar em casa. O Santos atacando mais, propondo mais o jogo, principalmente porque precisa do resultado. Então eu acredito que o Santos pode começar a atuar de uma forma diferente dentro da sua casa. Teve essa mudança no segundo tempo no jogo contra o Curitiba, porque precisava realmente, o resultado seguia naquele momento no 1-1 e precisava colocar a equipe para atuar um pouco mais à frente. Mas fora de casa, eu acredito que não tem formação melhor com as características e com os jogadores que nós temos hoje no elenco, que não seja o 3-5-2. E é dessa forma que o Marcelo Fernandes vai para o jogo. A equipe vai ser a mesma equipe que atuou no último jogo contra o Curitiba. Vai ter todos os seus titulares em plenas condições de jogo e que vão iniciar com João Paulo no gol, o Lucas Braga na ala direita, o trio de zaga, o Dodô do lado esquerdo, o Basso atuando como zagueiro central e o Joaquim atuando na zaga pelo lado direito. Na volância, o Rincon, né, que é um dos nossos principais jogadores. Quando ele atua, o Santos cresce muito de produção. Vamos precisar, com absoluta certeza, do Rincon atuando muito bem ali na marcação para tentar parar esse meio de campo do Corinthians, que tem jogadores importantes, como o próprio Renato Augusto, que apesar de já estar também mais ou menos na mesma idade do Rincon, é um atleta que já não tem mais tanta mobilidade, mas se tiver espaço é muito perigoso e pode definir a partida, principalmente num clássico. A gente sabe que ele costuma dar trabalho. Além disso, o Santos vai para a ala esquerda, novamente com o Kevson, que não fez boa partida no último jogo, mas que segue ali sendo prestigiado. Eu acredito que também é um jogador que oscila pela idade, mas é um jogador interessante, acho que tem que continuar tendo oportunidade, e se não for muito bem na partida, aí o Marcelo Fernandes tem a oportunidade de alterar, de mudar de alguma forma. Mas ele vai novamente iniciar o jogo. O meio de campo, sem novidades, né, com o meio de campo que o Santos precisa realmente, e que com ele pode realmente conseguir fazer a diferença, que é
o Jean Lucas, o Lucas Lima atuando no meio, e aí no ataque a gente tem o Soteldo novamente atuando ali pelo ataque, ele flutua bastante pelas duas pontas, pode também ajudar no meio, na criação, na aproximação junto do Lucas Lima e do Jean Lucas, e também a gente vai ter o Marcos Leonardo, que é o nosso artilheiro, é o principal jogador, merece inclusive, como foi até comentado pelo próprio Caio Ribeiro na TV, né, durante a última partida do Santos, merece uma convocação para a seleção brasileira, tem números muito expressivos, principalmente pela idade que ele tem, o futebol que ele está jogando e uma posição que nesse momento está carente na seleção brasileira. É um jogador diferenciado, se movimenta muito bem, protege bem a bola, tem boa finalização, tanto de cabeça, né, quanto com os pés, e é um jogador que a gente espera que possa fazer a diferença, como já fez grandes partidas e já conseguiu ajudar o Santos em vitórias contra o Corinthians. Então o Santos, a possibilidade de conquistar os 3 pontos passa muito pelo bom futebol do Marcos Leonardo, do Lucas Lima, que jogou melhor na última partida e fez a diferença, né, ajudou o Santos na conquista desses 3 pontos. A gente precisa muito do Lucas Lima e do Jean Lucas, juntamente com o Soteldo. Esses 4 jogadores, quando estão bem, né, quando estão desde o início ligados na partida, quando conseguem jogar principalmente esse meio campo próximo um do outro e sabendo marcar, né, não deixando espaço, o Santos tem boas chances. E aí os cuidados que o Santos tem que ter nesse jogo, principalmente ali, né, com o meio campo do Corinthians. Tem jogadores de qualidade, o Renato Augusto é um deles, e o Santos tem que ter ali uma boa marcação. A zaga do Santos também, ela foi muito bem na última partida. Teve o pênalti, que foi equivocado, né? Foi aplicado de forma equivocada, e o Joaquim jogou muito bem. O Joaquim tem atuado bem na zaga e tem atuado bem também nos cabeceios, nos escanteios principalmente. Então é uma arma que o Santos pode contar para essa partida. É uma possibilidade aí que o Santos tem. É um atleta que tem feito gols, e quando não faz gols tem dado assistências, mesmo em jogada ensaiada ali no escanteio. Então ele está realmente em grande fase, ele pode ajudar o Santos. O João Paulo, né, é um dos grandes reforços, né? Ficou suspenso, né, naquele jogo, naquela goleada contra o Inter, e a gente conta muito com ele também, porque é um grande goleiro e pode também ajudar o Santos a evitar de tomar gols e conquistar essa vitória. Mas tem ali uma notícia importante, né, para esse jogo, que foi a definição do árbitro, que é o Daronco, né? Só que o Daronco, a gente sabe que ele errou feio nesse jogo contra o Vasco. Foi naquele jogo que ele errou, que o Soteldo subiu na bola, acabou prejudicando o Santos, acabou tirando o Soteldo, o Lucas Lima da partida, não deveriam ter sido expulsos, né? Então teve todo aquele erro. Inclusive eles não tiveram uma pena maior, justamente porque foi entendido que realmente ficou confusa essa marcação do Daronco. Então a nossa arbitragem brasileira é um grande problema. A gente acaba de vir de uma situação complicada, de erros grotescos que foram confirmados pela própria CBF, que divulgou os áudios da partida, que recomendou com que aquele pênalti não fosse dado. E aí teve um erro também do VAR, que apesar de não ter errado nesse lance, errou no gol do Marcos Leonardo, que não estava impedido, né? E preocupa bastante para essa partida. Preocupa bastante porque é um árbitro que já errou recentemente com o Santos. Esse árbitro do jogo contra o Curitiba, a mesma coisa, ele já havia errado, né, numa das partidas que o Santos teve contra o próprio Vasco. Ou foi contra o Curitiba, desculpa. Então o Santos realmente ele vai ter que lutar contra tudo e contra todos para conquistar essa vitória fora de casa. É um jogo difícil, mas o Santos recentemente conseguiu ganhar do Palmeiras. Se o Santos entrar ligado, entrar com a mesma vontade que a gente viu nesses jogos que o Santos conseguiu sair vitorioso, porque mostrou muita raça do início ao fim, e esses jogadores estarem aí em plenas condições, como estarão, a gente espera que possa o Santos sair com os 3 pontos. E o mais importante, o mais interessante é que se o Santos ganhar, ele passa o Corinthians. E o Corinthians
pode entrar numa zona muito difícil de sair e na reta final do campeonato. Então é um jogo tenso para as duas equipes. Apesar do Corinthians jogar em casa, ele está pressionado. O Mano Menezes não tem conseguido encontrar o time ideal. Então, nesse momento, apesar dessa goleada que o Santos sofreu, eu acredito que o Santos está num momento um pouco melhor, apesar de estar a 3 pontos do Corinthians, podendo ultrapassá-lo. Porque se o Santos ganha, ele aumenta em 2 vitórias a mais do que o Corinthians. E ele passa à frente, iguala o número de pontos, mas ele passa à frente. Então, é um resultado importante, porque depois vai ter o Flamengo, vai ser muito difícil ganhar fora de casa, e aí depois a sequência de 2 jogos em casa, que o Santos precisa fazer os resultados em casa para garantir, para se salvar e se manter no Campeonato Brasileiro. Então, se ele consegue, além de pontos em casa, beliscar alguns pontos fora de casa, se ele tiver algum tropeço no meio do caminho, ou se ele continuar fazendo os resultados na sua casa, ele pode ter uma gordura maior e não ter que depender dos últimos 2 ou 3 jogos do campeonato para ainda saber se ele vai conseguir se salvar ou não, o que vai deixar o campeonato ainda mais tenso e ainda mais tenso para o Santos, para tentar criar um pouco de gordura que seja, para não deixar para os últimos jogos, porque a gente sabe que é complicado, são jogos intensos e muitas vezes a gente pode ter alguma lesão, a equipe é reduzida em termos de qualidade de jogadores e a gente não pode perder nesse momento os nossos principais jogadores. Então, a gente espera que o Santos faça boa partida, a gente espera que o Jean Lucas também possa estar ligado, a gente sabe que quando ele consegue desenvolver ali na partida, ele faz a diferença junto com esses atletas. A gente tem que torcer muito também para o Lucas Braga conseguir jogar um pouco melhor. Teve uma partida média, não foi média para não tão boa nessa última partida, e contra o Internacional foi péssimo. Então é esse o cuidado que o Santos vai ter que ter nessa faixa de campo, e aí vai precisar muito também da proteção do Joaquim. Se o Joaquim conseguir fazer uma boa proteção, ele vai ajudar bastante o Lucas Braga, que não é a sua posição de origem, mas que encontrou uma posição ali melhor para que ele possa ajudar o Santos. Ainda assim não é o ideal. O Santos precisa de contratações no ano que vem, precisa contratar mais zagueiro, precisa contratar mais laterais, e tem essa deficiência. Precisa de um goleiro, porque não pode depender só do João Paulo quando acontece ali uma lesão ou uma suspensão. Então o Santos precisa melhorar bastante, mas a gente tem que lutar com aquilo que a gente tem hoje. E o que a gente tem que apoiar, que são esses atletas até o final do campeonato. Vamos torcer, eu acho que clássico é clássico, tudo pode acontecer, O Santos tem que tentar cuidar bastante da parte mental, não se deixar levar, se abater no começo do jogo, tentar fazer com que os primeiros 15 ou 20 minutos ele consiga controlar melhor o jogo. A gente sabe que quando o Santos toma o gol, muito no início do jogo, isso atrapalha, atrapalha até a própria estratégia do Santos, que nessa partida vai ser atuar nos contra-ataques, não só defender, mas atuar nos contra-ataques, deixar o Corinthians propor o jogo e tentar atuar em cima dos erros do próprio Corinthians, que também segue pressionado. Então acho que o Santos tem que tentar aproveitar esse momento e tem tudo para sair com um resultado positivo. Teve uma vitória, vem de uma vitória, isso é importante também, porque realmente foi um abalo a goleada que sofreu, mas conquistou os 3 pontos, mesmo não jogando o melhor futebol, conquistou os 3 pontos e teve um pouco mais de tranquilidade. A equipe ela já está concentrada desde sexta-feira, eu acho que isso é importante também, é um jogo importante, os jogadores têm que tentar focar nisso a todo custo, então acho que foi acertado a ideia, a decisão de já fazer com que os atletas pudessem estar concentrados desde sexta-feira. A equipe fez o último treinamento hoje e agora aguarda aí a partida de amanhã e vamos torcer para que tudo dê certo. Mas é isso, pessoal, fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.